Olá pessoal, como eu tinha comentado então com vocês, nós vamos começar a falar um pouco de geometria, né? E nessa videoaula, a partir dessa videoaula, a gente vai falar de geometria analítica, né? Então nessa videoaula a gente vai fazer uma introdução, entender o que é geometria analítica e alguns conceitos fundamentais da geometria que são relacionados ao ponto, né? Da geometria analítica, da geometria de uma forma geral. O que a geometria analítica faz, né? A gente vai passar agora a representar figuras no plano cartesiano, né? Assim como a gente representava funções, por exemplo. A gente vai representar as figuras no plano cartesiano e associar a essas figuras equações, né? Equações algébricas. Então, a gente pode dizer que a geometria analítica, ela une, né, geometria e álgebra, né? E saber essas equações, né, saber associar essas equações a essas figuras, pode ser fundamental para entender essas figuras, né, suas propriedades, características. Então, nessa videoaula, a gente vai fazer uma breve revisão do plano cartesiano. Eu digo breve porque a gente já trabalhou bastante, né, com o plano cartesiano, por conta de todas as funções que a gente viu nesses anos anteriores. E a gente vai abordar o conceito de distância entre pontos, certo? Bom, então primeiro vamos começar, né, fazendo uma revisãozinha do plano cartesiano. Vocês devem se lembrar que o plano cartesiano recebe esse nome por causa de René Descartes, né, que atribui-se a ele ter criado a geometria analítica, mas depois também sabe-se que Fermat, ao mesmo tempo que ele desenvolveu, né, estudos relacionados à geometria analítica. E aí, então, esse plano, né, recebe o nome de plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por dois eixos coordenados que são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto, né? E esses eixos coordenados dividem o plano em quatro partes que a gente chama de quadrante. E a gente começa a contar desse quadrante, né, no sentido anti-horário. Esse ponto onde os dois eixos se encontram a gente chama de origem, né, origem do sistema cartesiano. E aí esse sistema é normalmente, às vezes, frequentemente indicado por x ou y, né? É o eixo x, origem, y, certo? Para que serve, né, o plano cartesiano? Qualquer ponto no plano, depois a gente vai ver também que no espaço, né, a gente tem também um plano cartesiano, na verdade uns eixos para representar pontos no espaço também, né? A gente vai estudar no plano. Qualquer ponto no plano pode ser associado a um par de coordenadas, né? Então, por exemplo, o ponto P, ele vai ser associado, a gente faz a projeção ortogonal dele, né, para o eixo X, a projeção ortogonal para o eixo Y. Ele vai ser associado a um par ordenado, vamos chamar aqui, por exemplo, de XP, YP, que vão representar o quê? XP é essa distância, né? A distância da origem até o ponto P1, que é a projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo X. E o que é o YP? É essa distância aqui, né, da origem até o ponto P2, o tamanho desse segmento OP2, que é esse ponto P2, que é a projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo dos Y, certo? Bom, eu acredito que vocês não tenham grandes dificuldades, né, em relação ao plano cartesiano. A gente pode fazer algumas observações interessantes sobre o plano, que é a seguinte: qualquer ponto no primeiro quadrante tem ambas coordenadas positivas. Eu esqueci de falar, né? Esse eixo horizontal que a gente normalmente associa a x, a gente recebe o nome de eixo das abscissas, e o eixo vertical de eixo das ordenadas, né, que a gente normalmente associa a y. Então, um ponto no primeiro quadrante tem tanto a abscissa como a ordenada positivas. Um ponto no segundo quadrante tem a abscissa negativa e a ordenada positiva. Um ponto no terceiro quadrante tem ambas abscissa e ordenada negativa. E no quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa, né? E os pontos em cima dos eixos, né, que não pertencem a nenhum dos quadrantes. Os pontos que estão em cima dos eixos têm uma das coordenadas nula. Então, um ponto que está no eixo do x tem a abscissa xp qualquer, né, e ordenada nula. Então, um ponto que está aqui, ele é um ponto do tipo XP0. E um ponto que está no eixo dos y tem abscissa nula, né, e uma ordenada qualquer. Então, a gente viu, né, que cada ponto a gente associa
um par ordenado, e a cada par ordenado está associado, né, um ponto P do plano, corresponde ao ponto P do plano. Além de poder caracterizar os pontos que pertencem, né, aos quadrantes, aos eixos coordenados, a gente também pode caracterizar os pontos que pertencem às bissetrizes. A gente vai ter a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. O que são essas bissetrizes, né? Ficou meio torto, mas enfim. A bissetriz dos quadrantes ímpares, bissetriz é uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui, que é um ângulo reto, né, porque os eixos são ortogonais, ele vai ser dividido em duas partes iguais. Então, ele vai dividir em dois ângulos de 45 graus, né? Essa reta aqui, por exemplo, a gente pode dizer que é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, ó. Ou seja, dos quadrantes ímpares, certo? E essa outra reta aqui, deixa eu marcar de outra cor. Essa outra reta aqui seria a bissetriz do segundo e do quarto quadrante, né? Ou a bissetriz dos quadrantes pares. Observa que ela também divide aqui, né, em dois ângulos congruentes, então cada um também mede 45 graus. E quais são as características de um ponto que pertence à bissetriz? Por exemplo, um ponto que pertence à bissetriz 1, 3, eu falei 3, marquei 2 aqui. A bissetriz dos quadrantes ímpares. Qualquer ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares é um ponto desse tipo aqui, ó. Tem ambas as coordenadas iguais, né? Então, 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? O ponto que tem as coordenadas, a abscissa ordenada igual, ele vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. E quais as características, qual a característica de um ponto que pertence, né, à bissetriz dos quadrantes pares? Ela vai ter a abscissa oposta à ordenada. Então, a gente pode escrever assim, ó, x oposto de x. Então, observa que isso daqui, ó, não quer dizer que a ordenada, né, a segunda coordenada tem que ser negativa. Não, pode ser positiva. Quando a gente escreve isso, né, eu estou escrevendo que um é o oposto do outro, tá certo? Então, por exemplo, se o x é negativo, o oposto de x vai ser positivo, né, vai ser o valor positivo aqui, ok? Podia ter usado outra letra aqui pra gente não confundir com um x, né? Por exemplo, aqui seria um kk e aqui um k menos k, certo? Bom, então, para reforçar as questões do plano cartesiano, né, vamos determinar os valores de k para os quais esse ponto pertence ao eixo das ordenadas. A gente viu que para pertencer ao eixo das ordenadas, que é o eixo dos y, a abscissa precisa ser 0. A abscissa é a primeira coordenada aqui. Então, eu preciso que para esse ponto P esteja no eixo das ordenadas, eu preciso que k ao quadrado menos 9 seja igual a 0. Então, eu tenho aqui uma equaçãozinha de segundo grau, né? Uma equaçãozinha reduzida, só isolar o k, então vai ficar assim, ó, k ao quadrado igual a 9, né? Passo 9 positivo. E que número ao quadrado é 9? É mais ou menos 3. Então, quais são os valores reais de k para que esse ponto esteja, né, no eixo das ordenadas? K pode ser 3 ou k pode ser menos 3, tudo bem? Um outro exemplo, determine as coordenadas dos vértices ABC e D do trapézio que é isósceles. Um trapézio isósceles, ele tem essas medidas aqui congruentes, né? Então, se aqui é 13, eu posso dizer que aqui também é 13. O ponto A tá bem fácil aqui, né, da gente identificar, ele tá na origem. Então, o A tem coordenada 0, 0. Então, agora eu preciso tentar determinar as outras coordenadas, né? Sendo que ele me deu aqui algumas medidas. O ponto D também tá fácil de determinar, porque ele tá em cima do eixo das abscissas e tá a 20 unidades de distância aqui da origem. Então, eu posso dizer que ele é o ponto 20, 0. Tá em cima do eixo das abscissas, tá a ordenada 0. E a abscissa dele vai ser 20. Agora, esses pontos aqui de cima, né, a gente precisa determinar qual é a coordenada x aqui, né, e aqui, e qual é a coordenada y. Observe que os dois vão ter a mesma ordenada, né, a mesma coordenada y, e x diferente, tá? Mas como que nós vamos fazer isso, né? Então, vamos observar o seguinte. A distância entre essas duas abscissas desses pontos B e C é 10, porque é paralela à base de cima, que é a base menor do trapézio, né? Essa medida aqui, ó, essa altura y, esse y aqui seria a altura do trapézio, né? A ordenada de y vai ser a mesma coisa que a altura do trapézio. Vou chamar de h, por exemplo. E como que eu vou determinar esse h aqui? Então, observe aqui comigo. Se aqui é 10
e a base inteira é 20, então 20 tira 10, sobra 10, né? Só que esses 10 estão distribuídos aqui e aqui. Estão distribuídos de forma uniforme, né? vai ter o mesmo valor aqui e aqui, mesmo comprimento? Sim, porque o trapézio é isósceles. Se o trapézio não fosse isósceles, eu não poderia garantir isso. Então, os outros 10 que estão faltando vão estar 5 aqui e 5 aqui. E aí, observe o que eu tenho aqui. Tem um triângulo retângulo, né? Porque isso aqui é a altura, vai formar um ângulo reto com a base. Então, eu tenho um triângulo retângulo que vai... que eu conheço a hipotenusa, que é 13, um cateto, que é 5, e eu preciso determinar outro cateto, que é o H. Então, eu consigo determinar essa altura H usando o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó, 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado, mais H ao quadrado. Aqui vai dar 169, que é igual a 25 mais H ao quadrado. Passo 25 subtraindo, vai ficar 144, que é igual a H ao quadrado. Ou seja, o H é raiz quadrada de 144 positiva, né? Só porque eu estou falando de medida aqui, de altura. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, a altura do trapézio é 12 e esse é a mesma coisa que esse Y aqui, né? A ordenada desse Y. Tá certo? Então, pronto, já consigo determinar as coordenadas dos outros, ó. Qual é o ponto B? A abscissa dele, agora eu descobri que é 5, tá vendo? Porque ele tá 5 unidades de distância aqui da origem. A abscissa é 5 e a ordenada é 12. E o ponto C, agora a abscissa vai ser 5 mais 10, vai ser 15 aqui, né? E a ordenada vai ser 12 também. Então tá aí, essas são as coordenadas, né, dos 4 vértices desse trapézio isósceles, beleza? E aí, como eu disse, né, primeiro conceito que a gente vai abordar em geometria analítica, né, é o conceito da distância entre dois pontos. E aí eu separei aqui em 3 casos. Primeiro, se esses dois pontos estão alinhados na horizontal, ou seja, se o segmento AB for paralelo ao eixo das abscissas, ao eixo X. Como que eu calculo a distância entre esses dois pontos? A distância é o comprimento desse segmento AB. Nesse caso aqui, a distância é só fazer a diferença, né, entre o último x menos o primeiro x, ou o contrário, tomando em módulo, tanto faz, né? Poderia pegar xb menos xa, que vai dar positivo, nesse caso, nessa figura aqui, né? Ou xa menos xb tomando em módulo, né? Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que se eles estiverem alinhados na horizontal, né? Se o segmento AB for paralelo ao eixo x, a distância entre AB vai ser um módulo da diferença das abscissas desses pontos, certo? Se eles estiverem alinhados na vertical, né, se o segmento AB for paralelo ao eixo dos Y, é a mesma ideia. A distância AB vai ser o módulo da diferença entre as ordenadas, certo? Mas e aí, de uma forma geral, né, se a gente pegar, então, par de pontos que não está... o segmento que não está paralelo ao eixo nem do x nem do y, né? Um segmento inclinado aqui. Como que eu vou determinar essa distância AB entre esses dois pontos aqui, A e B? Observem aqui, ó, que é possível, né, eu prolongar aqui e formar um triângulo retângulo, de modo que esse cateto desse triângulo aqui é a distância entre A e B, ou seja, é xa menos xb em módulo, né? E esse cateto aqui é a distância entre P e B, que é paralelo ao eixo dos y, né, que é YA menos YB em módulo. E como que eu calculo a distância entre A e B, que seria essa distância inclinada? Observe que ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí eu posso usar o teorema de Pitágoras de novo. Então, como que vai ficar? A distância entre A e B ao quadrado vai ser igual à distância, tamanho desse cateto aqui, né, que é esse, ó, módulo de xa menos xb ao quadrado, mais a outra distância, ó, módulo de ya menos yb ao quadrado. Agora, observe uma coisa, gente. Quando eu elevo um número ao quadrado, com certeza ele é positivo, né? Aqui eu pus, a gente põe módulo lá na definição para garantir que essa distância seja positiva. Mas quando eu elevo ao quadrado, com certeza é positivo, então eu posso simplesmente tirar o módulo e botar parêntese, tanto aqui quanto aqui. E aí esse quadrado que está aqui, eu vou extrair a raiz quadrada do outro lado, né? E só a raiz positiva, porque eu estou falando de distância. Então, o que é a distância entre A e B? Vai ser a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Aí não precisa pôr módulo, tá? Essa é a fórmula, ó.
Essa é a fórmula geral, né, a expressão geral para a distância entre quaisquer dois pontos no plano. Observe que essa fórmula também serve para os casos que o ponto está alinhado na horizontal ou na vertical. Por quê? Porque na horizontal eles vão ter a mesma coordenada y, não é? Então pensa aqui comigo, se eu botar o mesmo y aqui, por exemplo, 5, então, vamos pensar em dois pontos aqui, ó, que estão no 5, aqui é 1, aqui é 7, por exemplo. A gente viu que a distância é só fazer um menos o outro, né? 1 menos 7 ou 7 menos 1, então mais módulo, a distância vai dar 6. Mas se eu for usar essa fórmula, também vai dar certo? Vai. Por quê? A ordenada que é 5 e 5, tá vendo que aqui vai dar 0, né? Essa diferença entre as duas ordenadas, já que elas são a mesma coisa. Então vai sobrar só essa parte de cá, que vai ser 7 menos 1, que é 6, ao quadrado, depois tirar a raiz quadrada, ou seja, vai dar a mesma distância. Então observem que essa fórmula aqui, né, seria uma fórmula geral para a distância entre quaisquer dois pontos no plano. Sempre vai poder usar essa fórmula para determinar a distância entre dois pontos no plano, tá? Então vamos ver um exemplo. Então vamos calcular aqui a distância entre esses dois pontos, A e B. Né? Usando a formulazinha que a gente acabou de ver, a distância entre A e B vai ser raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então eu vou fazer, ó, 2 menos 5 ao quadrado, né? Mais 3 menos 1 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, ó, o que vai dar, né, minha distância entre A e B? 2 menos 5 é 3, né? Então vai ficar aqui 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 é 2, 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 9 mais 4, né? Distância entre A e B. 9 mais 4 é 13, né? Já posso escrever assim. Ó, esse raiz de 13 é um número irracional, né? Essa distância é uma distância irracional. Eu não vou aproximar, né? E nem dá para simplificar. Então a gente deixa assim. A distância entre A e B é raiz de 13 unidades de comprimento, né? A gente pode dizer assim, tá? Raiz de 13 unidades de comprimento. Mais um exemplo. Mostra que o triângulo de vértices A, B e C, né, dados aqui, é retângulo e isósceles. Em seguida, determine o seu perímetro. Bom, vamos representar os vértices desse triângulo no GeoGebra, né? Vai ficar meio difícil de desenhar aqui. A é 2, 2. Então vamos lá. B, menos 4, menos 6. Tá. Menos 4, menos 6. E C é 4 menos 12. 4 menos 12. Bom, então, deixa eu diminuir para aparecer aqui. Tá lá, certo? Se a gente então, unir, né, esses pontos, a gente tem um triângulo. O triângulo está se referindo ao exercício. Ele pediu para a gente mostrar que esse triângulo é retângulo e isósceles. Como que a gente mostra isso? Lógico que observando aqui, né, que o GeoGebra me deu, observando a figura, ó, aparentemente ele é retângulo em B, né, pela figura, mas observando aqui ainda, ó, a gente tem o seguinte, o segmento, a distância, essa distância A aqui, ó, segmento BC, é de 10, e a distância C do segmento AB também é de 10, ou seja, se eu tenho duas distâncias congruentes, né, a gente tem um triângulo isósceles. E para mostrar que é um triângulo retângulo, eu deveria aplicar Pitágoras aqui, né, e ver que se verifica. Mas lógico que eu não vou fazer só na figura, né, agora nós vamos fazer algebricamente para determinar isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar as distâncias entre esses pontos, né. Então, por exemplo, eu vou começar com a distância entre A e B, apesar da gente já saber o que vai dar, né. A distância entre A e B vai ficar como? Vou fazer direto já, tá, gente? Ó, 2 menos 4. Isso vai dar 2 mais 4, que dá 6. Então, dá 6 ao quadrado. 2 menos 6 dá 2 mais 6, que dá 8. Dá 8 ao quadrado. Aqui vai dar 36 mais 64, que é 100. E raiz quadrada de 100 é 10. Como a gente já tinha visto lá no GeoGebra. Agora eu vou achar a distância entre B e C. Como que vai ficar? Então, menos 4 com menos 4 dá menos 8, né? Menos 8 ao quadrado. Poderia pôr só 8 ao quadrado, porque a gente sabe que não vai ficar sinal positivo de qualquer jeito. E menos 6 com menos 12. Então, dá mais 12, né? Menos 6 mais 12 sobra 6, 6 ao quadrado. Olha lá, deu a mesma coisa, ó, 64 mais 36, raiz de 100, que dá 10. Então, por causa disso, né, porque tem dois lados congruentes, a gente já sabe que é
isósceles. Já está mostrado, já está provado que é isósceles. E aí agora achando a distância entre A e C, né, que é o outro lado do triângulo que está faltando, o que a gente vai achar? Então, raiz quadrada de 2 menos 4, sobra menos 2 ao quadrado, ou só 2 ao quadrado, que a gente sabe vai dar positivo. Toma cuidado só para, né, vou deixar aqui menos 2, mas sabe vai dar positivo. E 2 menos menos 12 vai dar 2 mais 12, que dá 14 ao quadrado. Certo? E aí, somando, vai dar raiz quadrada de 200. Se eu decompor para simplificar, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. E aí eu posso separar em duas raízes, né? Raiz de 2 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, eu posso, né, tirar da raiz, vai ficar 10 raiz de 2. E aí, como que... Não, eu já mostrei que ele é isósceles, porque eu tenho dois lados congruentes. Como que eu mostro agora que ele é triângulo, que é um triângulo retângulo, perdão? Eu vou mostrar que o teorema de Pitágoras se verifica, né? Então, esses dois são catetos e esse daqui maior é hipotenusa. Então, observe que 10 raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui, ó, seria a mesma coisa que raiz de 200 ao quadrado, né? Vai dar 200 isso, porque eu vou simplificar aqui, eu vou levar o 10 ao quadrado, vai dar 100 vezes 2, vai dar 200. E aqui vai dar 100 mais 100. Então, sim, a gente consegue verificar o teorema de Pitágoras, então a gente pode afirmar que esse triângulo é retângulo e que ele é isósceles, certo? Mais um exemplo. O ponto P pertence ao eixo dos y e equidista desses dois pontos. O que significa equidistar? Quer dizer, a distância do ponto P até o ponto A é a mesma distância do ponto P até o ponto B. Termine as coordenadas de P. A gente pode dizer que o ponto P, como ele está no eixo dos y, ele tem abscissa 0 e ordenada y qualquer. Vou deixar y aqui. Então, ele é um ponto dessa forma, não é? Como que eu acho a distância de P até A? Como vai ficar a distância de P até o ponto A? Então, vai ficar 0 menos menos 1 ao quadrado, vai dar 1 ao quadrado, e y menos 1 ao quadrado. Ó, y menos 1 ao quadrado. Se eu for simplificar isso, né, aqui, ó, vamos resolver isso daqui, vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, vai ficar a raiz quadrada de y ao quadrado menos 2y mais 2. Essa é a distância entre P e A. Agora, a distância entre P e B vai ficar como? Como que a gente calcula? 0 menos 4 vai dar 4 ao quadrado, ou menos 4 ao quadrado. E y menos 2. Y menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso, ó, fica 16 mais y ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4y, mais quadrado do segundo, certo? Simplificando, vai ficar y ao quadrado menos 4y, 16 mais 4, mais 20. Então, essa daqui é a distância entre P e B. Só que o exercício diz que esse ponto P é equidista dos pontos A e B, né? Então, essas distâncias aqui, essas duas distâncias são iguais. Então, eu posso igualar essas duas expressões, ó. Se eu igualar essas duas expressões, ó, y ao quadrado menos 2y mais 2, dentro da raiz, né? Que é igual a raiz quadrada de y ao quadrado menos 4y mais 20. A gente tem essa equaçãozinha aqui para resolver. E como eu vou resolver isso? Eu vou elevar primeiro ao quadrado dos dois lados. Elevar ao quadrado dos dois lados. Ao elevar ao quadrado dos dois lados, ó, eu vou sumir com a raiz. Então, vai sobrar uma equação, aparentemente, do segundo grau, mas a gente vai ver que não, nem é, né? É do primeiro. A equação que sobrou, então, é y ao quadrado menos 2y mais 2, que é igual a y ao quadrado menos 4y mais 20. Se eu pegar esse y ao quadrado e passar para lá subtraindo, vai ficar esse y ao quadrado menos esse. Vai dar 0. Percebe que vai sumir o y ao quadrado? Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse 4y para cá somando, né, positivo, e esse 2 para cá negativo. Então, ó, do lado de cá vai ficar 4y menos 2y. 4y vai positivo, menos 2y já estava, né? E do lado de cá, no segundo número, vai ficar 20 menos 2. Então, vai sobrar 4y menos 2y, 2y. 20 menos 2, 18. Divide por 2, né? Y é igual a 9. Então, quais são as coordenadas do ponto P? É 0, 9, já que ele está em cima do eixo dos y. Beleza? E para finalizar, aqui um último exemplo. Então, nós vamos classificar quanto aos lados desse triângulo que tem esses três pontos como vértice.
Significa classificar quanto aos lados, né? Significa dizer se eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, dois lados congruentes, equilátero, que tem 3 lados congruentes, ou escaleno, né, que não tem nenhum lado congruente. E como que eu vou achar isso? A partir da distância. Então eu vou fazer, chamar isso só para, né, dar nome aqui aos pontos, eu vou chamar então, de A, B e C e vou achar as distâncias. Vamos primeiro, distância entre A e B. Então, ó, o ponto A é a origem, né? Que tem mais 2 pontos. Então, distância entre A e B. 0 menos 3 vai dar menos 3 ao quadrado. XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então, 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 9 mais 4, raiz de 13. Certo? Então, a distância entre A e B é raiz de 13. Então, vamos ver agora a distância entre B e C, por exemplo. Né? Então, 3 menos menos 1 vai dar 4. Vai ficar 3 mais 1. 4 ao quadrado mais 2 menos 4 vai dar menos 2 quadrado. Aqui vai ficar 16 mais 4, 20. Né? Raiz de 20. Raiz de 20 dá para decompor. Né? Eu posso escrever o 20 como 4 vezes 5. Posso separar em duas raízes, né? Raiz de 4 vezes raiz de 5. E raiz de 4 é 2, então é a mesma coisa que 2 raiz de 5, tá? Extraindo a raiz de 4. E aí falta agora, né, eu determinar a distância entre A e C. Já sei que ele não é equilátero, já deu 2 lados diferentes. Agora vamos dizer se ele é isósceles, né, ou se é escaleno. Distância entre A e C. Então, 0 menos menos 1 vai dar 1 ao quadrado. E 0 menos 4 vai dar menos 4 ao quadrado. Aqui vai dar 16 mais 1, 17. Ó, deu outra medida, né? Que também não dá para simplificar. Então, eu tenho aqui 3 lados de medidas diferentes. Então, eu tenho um triângulo escaleno. Tá certo? Podem traçar o triângulo no GeoGebra também, para poder verificar, né? Se trata de um triângulo escaleno. Bom, então, tentem fazer os exercícios recomendados. Quaisquer dúvidas, mandem no fórum, tá? E até a próxima.